Vou poder falar, né, vou entregar para vocês um pouco sobre o que de fato, como que o Intor vai se comportar agora na reforma. Então a gente vem acontecendo várias agendas, até o ano passado a gente trouxe especialistas de contabilidade que falaram um pouco mais do conceito de cada tributo, de como que vai funcionar o cálculo. Hoje eu vou trazer um pouco mais a fundo, vou mostrar como que a gente no Intor está se preparando e como que o cliente do Intor vai poder participar e receber as autorizações da reforma tributária. Então, vamos lá. Rapidamente, conceitualmente falando, a gente sabe que a gente vai ter três novos impostos, né? O CBS é um deles, que vai substituir o PIS, COFINS e IPI. Então, veja, temos o CBS, um imposto novo, que substitui três impostos antigos. A gente tem também o IBS, que é o imposto estadual, né? O IVA estadual, Imposto sobre Valor Agregado, que substitui o ICMS e o ISS. Então, nesse âmbito, a gente tem dois impostos que substituem, 3 mais 2, 5. Que no total são 7 impostos. Então, a operação que vai acontecer é que esses dois impostos, na verdade são 3, porque tem o IS também, que é o imposto seletivo, vão vir a substituir esses 5 impostos. Porém, é sabido que vai haver um período de transição. Então, durante o ano que vem todo, enquanto os impostos antigos perdem um percentual de alíquota, o imposto novo vai começar a receber esse percentual. Isso quer dizer que durante todo esse ano, o ano que vem, e isso vai até a extinção, que é 2027, vai acontecer que todos esses impostos, os antigos e os novos, terão que ser operados. Então, o Intor vai ter que operar aí com os impostos novos e com os impostos antigos, que é o período que a gente chama de transição. Bom, pensando nisso, a gente precisou, né, desde o ano passado, fazer um estudo muito completo em cima de locais impactados. Quando eu falo locais, eu estou falando não só da frente de negócio que vai ter alteração, mas lá no byte mesmo, na rotina, no campo. Então, assim, criar dois novos impostos é relativamente simples, mas tudo que vai consumir esses dois novos impostos é que é o desafio. Principalmente quando a gente pensa na jornada de tributação que a gente tem no Intor atualmente. Então, como é difícil, quantas rotinas a gente tem que passar, criar os vínculos, criar as figuras, aplicar isso em produtos. Então, é bem complexo. E quando a gente vê os impactos no detalhe, isso vai ficando mais complexo ainda. O principal objetivo que eu e todos os nossos times teve desde o ano passado é mostrar uma forma de simplificar e aplicar isso para o cliente da maneira mais confortável possível. E a gente foi a partir disso e começou um desenho que é o que eu vou mostrar hoje. Então a gente teve o cuidado de, primeiro, entender as frentes de negócio que tem impacto, obviamente entrada, saída e apuração, descemos mais um nível, chegando em todas as frentes de negócio que tem rotinas vinculadas que sofrerão impacto. Eu estou falando de cadastro, parte de entrada, precificação, custo, estoque, faturamento, contabilização, até chegar nas últimas linhas ali, que aí eu estou falando realmente das squads e dos módulos. E quando a gente chegou neste desenho, aí sim a gente entendeu o que a gente precisa efetivamente fazer. Bom, dentre as coisas que a gente precisa efetivamente fazer, uma delas era criar alguns mecanismos que facilitassem o que a gente já tem hoje. Então, a dificuldade que o cliente tem hoje é de colocar a regra, o cálculo de tributo, né? Então, ele precisa aí que a gente faça alterações, é muito engessado. E outra coisa é o próprio cadastro do tributo, da figura tributária e o vínculo, né? Então, hoje a gente tem várias rotinas para fazer isso, não é possível fazer em massa e tem uma série de problemas. Diante de todo esse escopo, a gente vai lançar o configurador de tributos e a central de tributação. Então, a gente teve o cuidado de criar dois mecanismos novos que vai facilitar o que a gente já tem hoje no que tange a cadastro de tributo, a manipulação das figuras tributárias, pensando que com a adesão desses dois novos impostos, a gente deixa uma jornada mais fácil. Então, a vida do cliente precisa ficar mais fácil para a gente poder entrar com esses dois novos tributos, 3 novos tributos, né? Então, falando um pouco mais agora sobre cada um desses mecanismos. Primeiro, o configurador de tributos.
Então ele vai permitir que a gente flexibilize as regras de tributação. Vai ter fórmula que o cliente vai poder ir lá e configurar para aplicar, definir base de tributo, alíquota, cálculo. Tendo isso na mão do cliente, a gente cria um facilitador e reduz o custo de manutenção. Então, muitas vezes a gente se pega assim, olha, toda vez que tem uma alteração de legislação, tem que mudar alguma coisa, a gente é muito lento para aplicar isso, né? Porque está engessado dentro do entorno. Então, a gente cria um configurador de tributo para desengessar isso, deixar isso mais na mão do cliente e acelerar todas as novas configurações que a gente tiver em relação à tributação, não só para a reforma, mas para qualquer outro tipo de alteração tributária que a gente tem um mecanismo que facilita. E não é, apesar de no Intor ser algo novo, e eu trazer isso dessa forma, quando a gente olha para a linha Proteus, que já tem um configurador de tributos que funciona há muito tempo, a gente tem o cuidado de ir lá em São Paulo, ver como que ele funciona, ver como que os clientes utilizam o configurador de tributos para criar o nosso, né, respeitando as particularidades do nosso cliente e o uso que o nosso cliente tem no entorno. Né, então, o configurador de tributos, basicamente, vai flexibilizar, porque eu vou colocar na mão do cliente esse mecanismo, então você vai poder criar, vai ficar mais rápido, reduz o esforço de manutenção, né, então, até eu coloquei no disclaimer aqui, hoje o mesmo tributo é calculado várias vezes, no pedido, no faturamento, no livro fiscal. Com o motor, ele vai ler a fórmula somente uma vez. Eu coloco isso centralizado e todo mundo consome dele. Então isso flexibiliza muito. E a agilidade na adequação que eu acabei de falar. Então, como está na mão do cliente, né, ele junto da assessoria contábil ali, ou tendo alguém mais experiente, ele consegue criar isso. E a segunda parte, que é essa daqui até mais tangível um pouco, eu saio ali do foco da contabilidade, foi a criação da central de tributação. Então, para cadastrar um novo tributo hoje, basicamente, o cliente tem que passar por todas essas rotinas aí, ó. Vai passar lá no cadastro de tributação de saída na 514, cadastrar IPI, PIS/COFINS, cadastrar desoneração, fazer o vínculo por região, o vínculo por produto, e não dá para fazer em massa, né? Cadastrar o tributo mesmo na 4.000. Então, todas essas rotinas para você montar uma figura tributária por produto e ela ser utilizada, né, na saída. A central de tributação, eu crio uma nova rotina, onde eu vou ter tudo isso num lugar só, com maior facilidade de manutenção, maior visualização e também com aplicação em massa. Então, no final do dia eu estou falando que a gente deixa de usar 7 rotinas para cadastro e manutenção de tributos. Os tributos hoje, né, são desvinculados um do outro e a gente não consegue fazer edição em massa. Então, às vezes a gente tem uma quantidade muito grande de SKUs com muita similaridade, né, que dá para a gente aplicar figuras para esses mesmos produtos, ou até quando eu vou fazer a manutenção, e a gente não consegue fazer isso hoje. Com a central de tributação, eu vou ter um único local centralizado, que eu consigo fazer todas essas alterações que a gente viu anteriormente. A gente também traz um outro benefício dentro da central, que é o cadastro de vigências. Como eu disse, o ano que vai entrar em vigência, a gente vai ter a transição, que vai até 2027. Durante a transição, a gente vai ter mudanças dessas alíquotas periodicamente. Então, imagine que de período em período, né, assim que o governo der essas programações, vai ter que voltar lá e ficar alterando a alíquota, né? O cadastro de vigências eu consigo me programar. Então eu vou lá, cadastro quando que vai ser a vigência, o que altera naquela vigência a alíquota, e ele vai aplicando isso de forma automática. Né? Então, assim que o governo passa, a assessoria contábil define, você vai lá no cadastro de vigências, coloca todas as vigências, quando que vai ter que ser aplicada, e ele vai rodar isso automaticamente. Isso vai ajudar muito. Como a legislação é nacional, isso não pode ser a TOTS nos ajudar e buscar isso da base do governo, já trazer e aplicando? Então, segundo a regra que a gente colocar? Bom, a regra vocês vão poder colocar. A atualização buscando dessas fontes, aí vai precisar de uma integração. Hoje a gente tem uma integração com o classificador fiscal, que é a Sistax, aí precisa de buscar com eles, fazer a contratação, que é um serviço. Aí sim, porque aí vai envolver mais coisas, vai envolver o seu contador, ele vai ter que verificar junto da Sistax, que assume esse risco, e aí a gente tem uma integração, que a gente está até pilotando em alguns clientes,
onde ela bate na Systax, que vai em todas as Cefaz, em várias fontes públicas, e puxa e atualiza automaticamente. Então, como é algo que vai além ali do compliance geral do Intor, aí a gente tem uma integração. O que a gente fez foi integrar com esse canal, né? Então, pode procurar o SN também, ou me procurar, que eu passo um pouco como que a gente está funcionando com a Systax. Está dentro do portfólio de ofertas que vão ajudar na reforma tributária. Mas tem essa possibilidade sim, porém com um serviço adicional. Então, o cadastro de vigências nosso vai ajudar bastante, até porque durante todo um ano, e a gente pode ser que até essa transição prorrogue, né, em vez de ficar um ano, fique 2, 3 anos. Então, eu acredito que isso pode se prorrogar devido à complexidade. A gente criou já esse cadastro de vigências. Não só por isso, qualquer outro tipo de alteração programada você vai conseguir colocar, não só o efeito da transição. Então, a central de tributação vai conseguir, né, centralizar toda a manipulação, edição, vai aplicar novas funcionalidades, como edição em massa, o vínculo também desses produtos, e também o cadastro de vigências, que vai auxiliar na programação e na manutenção a longo prazo das tributações. Bom, pensando agora, além dessas duas grandes entregas, a gente teve um cuidado de como que a gente vai passar isso para o cliente. Essa parte aqui, principalmente para quem cuida da gestão dos sistemas, para quem é ali da parte fiscal, eu acredito que é a parte que eu preciso mais da atenção de vocês. Porque é o seguinte, a vigência de forma obrigatória começa o ano que vem. Em julho, as secretarias de Fazenda vão liberar o ambiente de homologação, então já vai ser possível emitir nota. E em outubro, esse ambiente de produção também vai estar disponível, então não só em homologação, mas eu conseguirei enviar nota e processar a reforma tributária a partir de outubro, por mais que ela ainda não esteja de forma obrigatória. Então, a gente preparou as entregas do Intor pensando nesses prazos, de forma que o cliente tenha um tempo hábil para se adequar, para conhecer as novas rotinas, para conhecer os novos impostos e também para saber o impacto que ele vai ter na operação. E isso fez com que a gente dividisse as entregas dessa maneira. A gente vai ter 3 releases que serão entregues. A primeira vai ser entregue agora em maio. Então esse é o cronograma que a gente montou. De janeiro de 25 a abril de 25 é onde a gente está fazendo o primeiro grupo de alterações. O que é importante saber aqui? Em maio desse ano, mês que vem, né? A gente está já próximo disso, até o final de maio. A gente entrega na versão corrente, que é a versão 36, sem nenhuma atualização necessária de quebra de versão, a primeira parte da reforma tributária. Eu estou falando da parte de rotina de cadastros, os serviços de cálculo e o cadastro de vigências. Ou seja, o cliente já vai poder experimentar o cadastro do novo imposto, ver como que o cadastro de vigências funciona e também o serviço de cálculo. Aí fala assim, mas se eu utilizar isso, quer dizer que eu já vou estar operando nesse formato novo? Não, é optativo. Tudo que você já tem do cadastro antigo continua funcionando normalmente. Se eu cadastro um imposto novo, não quer dizer que ele vai ser operado, ele vai estar cadastrado, vai estar configurado. E é importante que faça isso agora, porque de uma forma ou de outra, em janeiro de 26, isso vai ter que estar funcionando. Então, se eu coloco agora, eu posso testar, eu posso apontar algum erro, eu posso aprender mais sobre, né, e conseguir ficar adequado em tempo hábil. Quando for de maio a outubro de 25, aí sim a gente faz, outubro, final de outubro, mês de novembro, a gente libera a segunda parte. Essa segunda parte já contempla toda a reforma. O que eu quero dizer, considerando a primeira release, que é entregue em maio, junto com a segunda release, que é entregue em novembro, em outubro, eu estarei 100% dentro do que a reforma tributária me pede. Então, o Intor, a partir de outubro, final de outubro, vai estar 100% adequado à reforma tributária. E nessa segunda release, eu já consigo usar os servidores de homologação da Receita e também os servidores de produção. Então, imaginem comigo aqui a jornada do usuário, a jornada do cliente. Maio libera a parte de cadastro. Vocês começam a utilizar, já criam os cadastros, já conhecem os novos impostos, já testam a parte de vigência, já simulam isso. Fica tudo pronto. Quando chega em outubro,
né, a gente libera o segundo pacote. Tudo que vocês cadastraram, vocês já vão poder emitir uma nota lá nos servidores de homologação. Verificar se está tudo correto, se os cálculos estão corretos, se não teve nenhum tipo de rejeição. Verificar todo o cenário e se preparar. Aí, nessa mesma sequência, vocês já podem mandar até no servidor de produção da Cefaz, né, e ter uma experiência ali mais próxima do que vai ser em janeiro de 26. Então, o cliente que passar por maio, atualizar, ter essa experiência, chegar em outubro atualizar, então de outubro até dezembro, ele ainda vai poder estressar, repassar com o time, fazer maior gama de testes e entrar em janeiro 100% em compliance. Então, é uma forma da gente colocar isso em doses homeopáticas para o cliente, né? Do jeito que a gente não ofende o processo atual, a gente não coloca um tubo de coisas, porque realmente, se eu deixasse para entregar tudo isso, né, em conjunto, lá em novembro, o cliente teria um mês para passar por todo o processo, conhecer a nova rotina que é a central de tributação, ver como que vai funcionar o configurador de tributos, só em um mês. Para janeiro já está operando, né, dentro da obrigatoriedade. Então a gente criou essa dinâmica, separou nessas releases, para que o cliente tenha uma experiência mais organizada, consiga entender como é que vai funcionar cada imposto e consiga atualizar no tempo hábil. Tudo que vai ser disponibilizado, né, nesse ano principalmente, o que já existe continua funcionando normalmente, não afeta nada da operação. Aqui é tudo novo, adicionalmente, né? Só que em janeiro de 26 isso tudo vira uma verdade, porque aí vai ter que ser operado e tributado conforme os novos tributos, conforme os novos tributos e os tributos antigos, certo? Mas em maio, quando vocês entregarem essa primeira release, vai ter algum curso, algum treinamento online, alguma coisa? Então, eu vou até passar, já vou responder adiantando aqui um pouquinho, mas no final eu falo mais. Primeiro, nenhuma dessas alterações para deixar em compliance com a reforma, dessas que eu estou falando, tem custo. Por quê? Porque a legislação, né, e a gente tem... Não, eu como curso. Curso? Ah, vai ter... Então, já não vai ter custo, mas vai ter curso, certo? Então é o seguinte, ó, aí eu vou até fazer um pedido para vocês. A gente está em abril, né, e a gente já fez 4 webinars mostrando detalhadamente cada ponto de alteração. Alguém aqui participou de algum webinar que a gente teve? Certo. Aqui depois eu vou colocar um link de uma página que já tem os webinars que foram feitos e gravados e todos os próximos. A cada 15 dias a gente faz uma agenda online detalhando na rotina o que foi alterado. Isso fica gravado e fica disponibilizado. Então sim, vai ter os webinars online, que você pode tirar dúvidas na hora, eles serão gravados e disponibilizados. E também vai ter o TDN de cada alteração. O TDN, para quem não conhece, é um manual ali de cada coisa que foi alterada, certo? Então, a gente não só vai ter cursos, mas a gente vai ter cursos online para poder tirar dúvidas, materiais adicionais e uma página exclusiva para a reforma tributária, certo? Eu vou passar o QR Code dela agora. E a terceira release que a gente deve entregar no ano que vem são coisas adicionais, que não são obrigatórias para a reforma. Por exemplo, lá na 111, nos relatórios, começar a mostrar o novo imposto. Então, assim, isso é obrigatório perante a Cefaz? Não, é só visualização. O que é obrigatório e garante compliance e risco ao fisco vai ser tudo atendido até outubro, né? Esse é o principal compromisso, sendo faseado em 2 grandes fases. E a terceira, que são essas coisas adicionais, certo? Então, eu preciso muito que vocês cheguem, né, quem não é TI, cheguem na empresa e falem, ó, a TOTS, o Intor vai liberar nessas datas, tá? Preciso que você atualize e nos apresente. A próxima é agora o mês que vem, né? E quem for TI já chega lá com esse compromisso, fala, ó, gente, vai vir umas mudanças aí, a gente vai atualizar, eu preciso que vocês trabalhem, executem tudo isso. E sem estresse, né, porque não vai ser uma virada, vai ficar tudo funcionando, o antigo e o novo, até porque é uma premissa do próprio governo. Então não afeta o que já está em produção, tudo continua funcionando normal. Beleza? Então, sobre a reforma, o atendimento à reforma é isso. Adicionalmente agora eu vou mostrar, né, vou primeiro passar num calendário grande que a gente tem, que é o resumo do que eu acabei de falar. Então aqui em maio a gente tem uma entrega, né, depois aí a gente vai ter conteúdos externos, webinars, conteúdos internos, que a gente está treinando. Detalhe, a gente treina bastante o nosso time de suporte também, para que caso vocês ligam, eles tenham o mesmo
né, o mesmo conhecimento do que os times que estão desenvolvendo. Assim, eles podem te atender melhor e passar as informações de maneira mais correta. Então, lá em maio tem a gente continua, outubro para novembro a gente libera a segunda parte, que está de azul claro é a homologação da Cefaz, né, que começa em julho, e depois a Cefaz libera ali no final de outubro o servidor de produção, né, para depois em janeiro a gente ter uma liberação, um webinar, ali, ó, no finalzinho de novembro a gente vai ter uma grande divulgação, onde a gente vai repassar tudo que foi feito, né. Então, numa conta de padaria aqui, a gente deve ter pelo menos uns 10 webinars gravados até lá, né? Então a gente já tem 4, deve ter mais 6, 7 para fazer, e mais os expedientes e todo o conteúdo adicional. Bom, aí, detalhe aqui, né? Adicionalmente à reforma tributária, que a gente vai atender no Intor, a gente lançou, antes de ontem, dia 14/4, apareceu lá no menu de vocês a nova rotina, que é a rotina 7000, módulo 70. Se chama inteligência tributária. Essa rotina ela traz uma tela, vou colocar aqui a visualização dela, que é essa telinha aqui, que ela é dividida lá na aba de receita, despesa, quer dizer, receita, tributos, auditoria e reforma tributária. O que essa rotina 7000 que apareceu para todo mundo faz? Imagine o seguinte, uma máquina de ressonância magnética, né? Então, às vezes você está com uma dor, ou às vezes até não, você não está com uma dor, né, e você precisa de fazer um check-up. Pede uma ressonância. Ela vai olhar por dentro e vai ver qualquer irregularidade que tenha. A 7000, que é a inteligência tributária, vai fazer exatamente isso. Então, essa rotina já vai estar implantada, já podem olhar aí e pedir para o pessoal, abra a rotina 7000, que ela está aparecendo aí no menu. Então, ela vai ter essa visão primeira lá de receita. Ela vai olhar como estão as suas receitas em relação aos tributos. Então vai mostrar qual que é a sua margem atual, crédito e débito por UF, vai mostrar contas a pagar por tipo de imposto, vai ter a parte de auditoria, que essa é bem importante, vai mostrar produtos sem vínculo de figura tributária, CST errado, NCM errado, notas com problema. Então ela vai mostrar todo tipo de problema tributário que você possa ter, né? Então aqueles problemas que são básicos ali, que geram algum tipo de rejeição, que pode gerar apuração incorreta, integração incorreta e qualquer outro tipo de lixo que você tenha. Qual que é a importância disso? Com a vinda desses 2 novos impostos, se você tem alguma coisa que já está dando errado, você vai multiplicar esse erro. Então, essa rotina tem como principal premissa dar este apoio, mostrar qual que é o cenário tributário, como é que está os seus custos, como é que está a sua margem, como que está o seu faturamento em relação aos seus tributos, crédito e débito por estado, por tipo de imposto, onde que eu tenho mais crédito, onde que eu tenho menos débito. Então vai dar toda essa visão, que está dividida em receitas, tributos e auditoria. Ela demora muito para responder, mas ele nem a fórmula de débito e crédito, ele pega de acordo com o que veio da nota fiscal, ou caso tenha um regime especial lá na 1031. Ele respeita também a 1031? Ela respeita o que está parametrizado, é o que a gente chama de realizado. Então, sim, até alguém me perguntou também, ela vai respeitar o que está parametrizado. A gente teve esse cuidado porque sabe que pode dar divergência. Então, a gente olhou já porque você já olha, que é o que está parametrizado. Então, além dessas todas as coisas que eu falei, o que eu acho de mais importante nela é a 4ª aba, que chama Reforma Tributária. O que essa 4ª aba dessa rotina faz? Ela vai pegar o que você tem hoje, referente à tributação, aos impostos, e vai simular os novos impostos em cima disso. Então assim, minha margem vai mudar com os novos impostos? Aí vai depender de como você vai configurar as alíquotas. Como a alíquota ainda não está definida pelo governo, a gente traz o default que está pré-definido, mas você pode entrar lá na configuração, CBS aplica aí 3% hoje. Como é que fica? Aí ele vai pegar os impostos e comparar. O ICMS era assim, você tinha tal valor, o CBS, considerando essa alíquota, vai ficar assim. E ela faz não só em cards, mas em gráficos também. Ela vai mostrar, tal imposto em tal estado era assim,
com a reforma aplicando essa alíquota, fica assim. Então ela vai fazer todo esse comparativo. É como se a gente viajasse no tempo, ó, agora imagina que a gente está em 2027, está com a alíquota aplicada de CBS e IBS de X%. Ela faz uma visão consolidada de como que fica esses impostos. Certo? Então, ó, foi liberada no dia 14, é o módulo 70, rotina 7.000. Ela tem a visão de receita, tributos, auditoria e reforma tributária. Então eu começo olhando financeiramente como que está, passo pelos tributos, passo por uma auditoria e ainda simula a reforma. Certo? Então é muito importante que vocês procurem lá, orientem os times de fiscal, time de financeiro, acho que é importante também. Abram essa rotina, vejam como que ela vai te auxiliar. Ela é uma rotina de apoio à reforma. Você vai ter uma visão. Pô, se a reforma fosse amanhã, qual que seria o meu cenário fiscal? É super importante, principalmente a aba de auditoria. Você vai ver NCM errado, CST errado, cadastros, notas com problema. Então você vai ter, são 4 abas, 4 cards de auditoria. Cada card tem de 3 a 5 itens que são auditados. Então são no mínimo aí 4 vezes 4, 16 itens diferentes de auditoria. E você não só consegue ver a quantidade, mas você consegue clicar, ela vai abrindo detalhes, você pode exportar para o Excel e mandar lá para o seu consultor, mandar para o departamento e falar, tá tudo errado aí, gente. Corrige isso daí. Então realmente vai ser uma mistura de ressonância magnética com X9. Que ele vai olhar, vai te dizer como é que está, vai simular, olhar para o futuro e ainda vai te dar uma auditoria completa que você pode passar para as áreas e elas se adequarem. É de suma importância que se adeque, porque quando vier os novos impostos, quanto mais errado você tiver, mais novos impostos configurados de maneira errada você vai ter. Então ter essa ressonância agora vai ser de super importância. Certo? Então assim, gostaria muito que vocês tivessem um compromisso, né, de chegar de hoje para amanhã. Hoje é que está acabando o dia, mas amanhã abre a rotina 7.000, tá? Já conversei um pouco com a Ione, deve estar aberto, está funcionando. E qualquer coisa, assim, como é uma rotina aqui que a gente teve um cuidado de fazer um rollout, rollout é a liberação dela silenciosa, para evitar problemas de dependência, não ter que ficar abrindo CCW, que pode ter mais dificuldade, a gente fez essa inclusão automática para facilitar mesmo, para o usuário ver. Viu qualquer coisa ali, não entendi muito bem como que funciona? Primeiro, acesse o TDN, aqui é um TDN especial que a gente fez só para esse produto, que ele vai detalhar cada aba, como que é feito cada cálculo. Fernando, eu vi aqui que a margem está X. De onde que ele tira essa informação? É da 111, ele usa com outra rotina, a gente tem todos esses detalhes lá também. Você consegue auditar a ferramenta de auditoria, para ter certeza e ter confiabilidade. Certo? Então lá tem todo o detalhamento, tem esses cronogramas que eu passei, tem também aba por aba, como que funciona. E claro, né, fiquem à vontade para acionar o time de suporte, para me acionar, para acionar a Flaviane, que é a PO desse produto do meu time. Então lá no Guia de Relacionamento tem os nossos contatos. A Amanda tem meu contato, os meninos, o Thiago tem meu contato. Então assim, é muito importante esse primeiro feedback seu dessa rotina. Então é uma rotina que a gente está com muito cuidado nela, a gente quer realmente que ela apoie vocês na reforma tributária. Então essa primeira percepção vai ser de suma importância. Então procurem lá o módulo 70, rotina 7.000, passem com os departamentos financeiro, fiscal, vejam o que ela traz, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Beleza? Bom, sobre reforma tributária e sobre o novo módulo de inteligência tributária é isso, né? Eu termino por aqui a minha parte, principalmente essa parte de reforma. Espero que vocês consigam sair hoje um pouco mais confortáveis em relação a como a gente está se preparando para a reforma, o que a gente vai entregar e o que a gente já entregou. Beleza?